Irmãos, nós estamos finalizando o sermão escatológico de Jesus. São 8 mensagens. Pregamos 5 mensagens no capítulo 24 de Mateus. E agora será a terceira mensagem aqui em Mateus 25. Falamos sobre a parábola das 10 virgens, domingo passado. Pregamos na quarta-feira sobre a parábola dos talentos. E hoje nós iremos falar sobre o grande julgamento, o dia do juízo final. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo e os convido a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto, né? Vamos ler esse texto alternadamente. Diz assim o texto sagrado. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, que você possa acompanhar a leitura com fé e esperança. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá um rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa, ó Deus, penetrar num profundo nosso ser, que a Tua palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, ó Deus, possa transformar a nossa vida, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, para que possamos entendê-la, Senhor, e que o Senhor esteja transformando corações, despertando corações. Se entrou alguma pessoa aqui despreparada para encontrar com o Senhor, prepare as nossas vidas, ó Deus. Prepare essas vidas para encontrar com o Senhor nesse último dia, no juízo final. Ó Senhor, porque esse dia vai ser um dia de glória para os salvos, mas um dia de tormento e sofrimento eternos para os perdidos. Por isso te suplicamos, ó Deus, toca na nossa vida, no nosso coração, para que estejamos preparados para esse dia, o dia do juízo final. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O Senhor descreve nessa passagem o dia do juízo final, o dia do grande julgamento. E nesse dia ele vai colocar um ponto final em todo o mal. Ele vai lançar o diabo
e os seus anjos para dentro do lago de fogo. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vai lançar o falso profeta para um lugar de tormento eterno. Ele se assentará no seu trono para julgar o mundo com justiça. Todas as nações do mundo são comparadas aqui às ovelhas e cabritos, que são separados pelo pastor no fim do dia. As nações serão reunidas diante do Filho do Homem, sentado em seu trono de glória celestial. O julgamento de Jesus na terra foi um julgamento injusto, perverso. Mas, neste dia, ele vai se assentar para julgar os seus opositores, os inimigos de Deus, e julgar com justiça, a cada um segundo as suas obras. Todos os povos estarão diante do juiz de toda a terra, tanto os bons quanto os maus, os ímpios, os justos. Ninguém será excluído, nem homem, nem mulher, nem jovem, nem velho, nem crianças. Todos estarão diante do trono branco, diante do Filho de Deus, que vai vir não para salvar, mas para julgar. A sua primeira vinda foi para salvar os perdidos, mas a sua segunda vinda vai ser para buscar os salvos e para julgar este mundo ímpio. O juiz separará uns dos outros, como o pastor divide o seu rebanho de ovelhas e cabritos, depois de tê-los apacentado durante o dia. O cenário é de um juiz que se assenta com poder e autoridade para julgar. O universo é a sala de audiências. Os anjos são as suas testemunhas e os homens são réus a serem julgados. A grande ideia dessa passagem é que no último dia, Jesus virá para julgar os homens segundo as suas obras. Vamos ver isso? No último dia, o Filho do Homem virá para julgar os homens segundo as suas obras. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que Cristo julgará o mundo. Quando a gente lê, por exemplo, os versículos 31 a 33, vai aparecer aí na sua tela e no telão aqui atrás, para que você possa acompanhar a leitura, e você que está em casa também. Vamos ler esse versículo comigo? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Na sua segunda vinda, Jesus não virá para salvar, mas para julgar. O Pai confiou a Jesus todo o julgamento. Quando você lê, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, está escrito: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Jesus virá na sua segunda vinda para julgar, e ele se assentará no trono da sua glória, como juiz de toda a terra. E diante dele, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os anjos declararão: ele é o Senhor. Os anjos bons. Os anjos maus também, os demônios, vão dizer: Jesus é o Senhor. Satanás vai dizer: Jesus é o Senhor. O anticristo vai dizer: Jesus é o Senhor. Todos os homens salvos dirão: Jesus é o Senhor. Todos os homens perdidos vão dizer: Jesus é o Senhor. E vão se prostrar diante dele. Nesse mundo caído, meus irmãos, os tribunais podem ser corrompidos. Os juízes podem ser subornados e podem vender uma sentença. Testemunhas podem ser compradas. No entanto, no último dia, todos comparecerão diante de um reto juiz para um julgamento reto e justo. Não o julgamento que está fazendo o STF contra os manifestantes do dia 8 de janeiro, daquele dia da invasão lá na sede dos três poderes. Não numa condenação injusta da mulher que escreveu, perdeu uma mané no estátua, não. Nós iremos nos prostrar e comparecer diante de um reto juiz para
um julgamento reto e justo. Nesse último dia, todas as nações serão reunidas diante do tribunal de Cristo. Ninguém escapará do juízo final. Não tem jeito de correr. Não tem jeito de não comparecer. Não tem jeito de marcar uma outra agenda para uma viagem na praia ou uma viagem internacional. Não, nesse dia todos vão se comparecer diante do trono de Deus, do tribunal de Cristo. Todos os que já viveram na terra terão de comparecer perante o tribunal de Cristo. O ajuntamento será imediatamente seguido por uma grande separação. Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Ali, os julgados serão divididos em duas classes: as ovelhas e os cabritos. As ovelhas, os que seguem o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas me seguem. Os cabritos são os desobedientes, os perdidos, e estarão do lado esquerdo de Jesus. As ovelhas compradas pelo sangue de Jesus vão estar do lado direito de Jesus. Ah, meus irmãos, vai ser um julgamento pelo reto juiz, Jesus de Nazaré. Mas aqui aprendemos também que as ovelhas são benditas do Pai. Verso 34 fala o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, para posto o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque as ovelhas são benditas do Pai. Primeiro, porque o Pai as abençoou com a bênção maior de todas, a bênção da salvação. O Pai as escolheu. O Pai as deu como presente para Jesus. A Bíblia diz em João 6,37 que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. As ovelhas vão acompanhar o bom pastor, as ovelhas ouvirão a voz do bom pastor, porque foram escolhidas pelo Pai. Segundo, porque somos herdeiros do reino desde a fundação do mundo. No juízo final, Jesus dirá: você está no testamento, você está com o seu nome escrito no livro da vida, você foi colocado nesse testamento desde a fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo, meus irmãos, antes da fundação do mundo. Antes de existir o sol, a lua e as estrelas, Deus nos escolheu para sermos em Cristo. E no tempo e no espaço, Ele nos chamou para Ele. E aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Em terceiro lugar, porque as ovelhas são benditas do Pai, por causa das evidências de uma fé viva e verdadeira. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. O juízo final, meus irmãos, será de acordo com as evidências. As boas obras são evidências de uma fé viva e verdadeira. Quem tem Cristo no coração tem uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Todos os que têm fé salvadora passam imediatamente a realizar boas obras. Não somos justificados por nossas obras. No entanto, somos justificados para as boas obras. Jesus mostrou que as boas obras vêm naturalmente àqueles que são justificados. E ele disse: então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Assim sendo, meus irmãos, o maior teste
que determina se estamos ou não em Cristo é a presença ou ausência de frutos. Jesus diz: todo aquele que estando em mim não der fruto, o Pai corta e lança fora. Mas todo que estando em mim der fruto, o Pai limpa para que produza mais frutos ainda. Quem está ligado à videira verdadeira vai produzir frutos para a glória de Deus. No último dia, nossas profissões de fé serão julgadas pelas obras que nós realizamos. Segundo Sproul, não somos justificados por nossas obras, mas se não tivermos obras, haverá uma clara evidência de que não temos a fé salvadora. Aquele que tem a fé salvadora vai produzir obras de arrependimento, obras de contrição, obras da nova vida. Vai produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Não vai andar segundo as obras da carne, que é prostituição, lascívia, facção, brigas, confusões, discórdias. Não vai andar segundo a carne, porque aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. A autenticidade da nossa fé é testada pela qualidade da nossa vida. Quem são esses meus pequeninos irmãos? Meus pequeninos irmãos? A autoidentificação de Jesus, meus irmãos, com seus irmãos, não inclui todos os pobres. Algumas pessoas não, todos os pobres, os andarilhos, os moradores de rua, os desabrigados, não quer dizer todos os pobres e necessitados do mundo. Falar que o pobre representa a Cristo é acrescentar algo ao texto. O texto não fala isso, o texto fala assim: meus pequeninos irmãos. Vamos ver isso? Meus pequeninos irmãos. Para Mateus, o termo irmão não se aplica a todos, mas àqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador e Senhor. No Evangelho de Mateus, a expressão meus pequeninos se refere aos discípulos de Cristo. Em outras palavras, a frase meus pequeninos irmãos se refere às pessoas que acreditam em Jesus, são membros do seu corpo, a igreja. E muitas vezes esses pequeninos naquele tempo, por causa de Jesus, perderam seus empregos. Por causa de Jesus foram perseguidos. Por causa de Jesus tiveram que mudar de cidade. Por causa de Jesus precisavam de o sustento de algumas pessoas, porque foram aflitas, afligidas, eram forasteiros, peregrinos, perseguidos pelo Império Romano. E Jesus chega a dizer: quem der de beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O primeiro pastor presbiteriano era um ex-padre, chamado José Manuel da Conceição. Esse padre, convertido ao cristianismo, convertido a Cristo, pastor presbiteriano, ele não tinha uma igreja local, ele saiu andando, pregando o evangelho. Quando ele chegava numa casa, alguém dava um copo de água fria para ele, falou: quem der um copo de água fria a um dos seus discípulos, receberá o galardão dos discípulos. E por onde esse irmão, chamado José Manuel da Conceição, um pastor presbiteriano, primeiro pastor brasileiro, por onde ele passou, hoje tem uma igreja presbiteriana. Era um homem despojado de posses, recebeu ajuda de vários irmãos para continuar o seu ministério itinerante como um evangelista. Qualquer auxílio, meus irmãos, prestado a algum dos seguidores de Cristo é, portanto, prestado ao próprio Cristo. Jesus se identifica com os seus seguidores. No caminho de Damasco, ele disse para Paulo, um perseguidor da igreja, primeiro terrorista do primeiro século, consentiu na morte de Estevão, perseguiu os cristãos, estava indo para Damasco com uma carta autorizando prender, matar os cristãos. Mas no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Salvador, o Senhor da igreja, o resgatador. E ele ouviu as palavras de Jesus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo de fato estava perseguindo seus seguidores, mas Jesus
é um com seus seguidores, pois cada cristão que crê é um irmão ou irmã de Cristo. O seguidor de Cristo é comissionado a ser uma testemunha viva dele. O seguidor de Cristo é um representante de Cristo. A ele é dada autoridade para testificar do Senhor. Você que é um seguidor de Jesus, o mais humilde, o mais simples, você é um representante de Cristo na terra. Você é uma testemunha viva de Jesus. E quem mexer com você, quem tentar te matar por causa de Cristo, está ofendendo o próprio Cristo, o Senhor da igreja. Segundo quis temar que os que recebem os mensageiros do rei e os que os tratam bem, providenciando alimento quando tem fome, bebida quando tem sede, roupas que os agasalhem quando tem frio e que os confortem quando estão doentes ou na prisão, estão fazendo isso de fato ao próprio rei. Paulo depois foi preso por causa do evangelho. Paulo foi perseguido pelo Império Romano. Paulo ficou na masmorra lá em Roma, e a igreja de Filipos enviou uma oferta generosa para sustentá-lo na sua missão. Ah, meus queridos irmãos, negar a esse mensageiro amor e misericórdia é o mesmo que fechar as portas àquele a quem representam. Embora nem todo pobre pode ser considerado um irmão de Jesus, não podemos ignorar os pobres, porque a ordem de Jesus é clara: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos ser generosos, nós devemos ajudá-los também. Assim, os cristãos têm a obrigação divina de mostrar amor genuíno pelos necessitados e rejeitados, não importando a raça, a origem, a idade, a religião ou o sexo. No entanto, nem todos são chamados irmãos ou irmãs de Cristo. Somente aqueles que crerem em Cristo, fazem a vontade de Deus, são irmãos e irmãs de Cristo. Mas aqui aprendemos em terceiro lugar, meus irmãos, que os cabritos são malditos. Eu não sei se você conhece cabrito. Cabrito não tem cerca que prende o cabrito. Cabrito chifra, né? Cabrito, né? Pula a cerca para pastar no pasto do vizinho, né? Cabrito é uma tentação no pasto. E nós podemos ver que Jesus pega esta figura para mostrar que os cabritos são malditos, mostrando que os perdidos, os ímpios, são malditos. E veja o que diz o verso 41. E essas pessoas ouvirão as palavras mais duras de Jesus no dia do julgamento. Verso 41, vamos ler comigo? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O castigo dos maus, meus irmãos, consiste em separação. Apartai-vos de mim, longe da presença graciosa de Deus. Sua morada será fora do salão do banquete. Não vão participar das bodas do Cordeiro, da festa nupcial. A porta será fechada para os cabritos, para os ímpios, para aqueles que negam a Cristo, para aqueles que zombam de Cristo, para aqueles que têm no coração uma cristofobia. Tem uma aversão a Cristo, à igreja, ao evangelho. Às vezes eu vejo algumas pessoas no Facebook, no Instagram, falando contra Cristo, contra a igreja. Esses são os cabritos. Odeiam a igreja, persegue a igreja. A sua morada será fora nas trevas. Dentro está o noivo, dentro estão todos os que aceitaram o convite da graça. Fora estarão os que desprezaram o convite da graça e serão lançados nas profundezas do abismo sem fundo, longe da presença graciosa de Deus. Terão a presença do juízo, terão a presença da ira de Deus, mas não da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Segundo, o inferno significa associação com a mais repugnante de
todas as companhias. Já pensou? Viver eternamente com o diabo e os seus anjos? Os maus habitarão com o diabo e os anjos maus para sempre. Já pensou ter essa companhia do diabo e os demônios para sempre? A companhia com Satanás para sempre num lugar fechado, num lugar de trevas. O inferno, meus irmãos, é um lugar cheio de ódio, onde as pessoas vão odiar umas às outras, vão tentar agredir umas às outras, e serão atormentadores uns dos outros. Esse é o lugar do inferno. Em terceiro lugar, o inferno é um lugar de fogo eterno. Não existe alívio, não existe água para ninguém beber, não existe um banheiro para a pessoa tomar um banho. É fogo inextinguível, ele devora por toda a eternidade. Os perdidos serão atormentados nas chamas, sem uma gota de água para matar a sua sede. Quando você está com sede, você procura a geladeira, procura o filtro, procura uma água para matar a sua sede. No inferno não existirá alívio, não existirá perdão, não existirá segunda chance. Por que os ímpios irão para este lugar terrível? Porque esses indivíduos não conseguiram fazer as coisas que os justos fizeram. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E às vezes lá, Paulo, preso por causa da fé, alguns pensaram, malfeitor, é um badeneiro, está fazendo uma reunião aí de oração na praça aí, por isso ele ficou preso. Esse homem é um homem louco, um desvairado. É como a gente passa na Praça 7, vê lá um pregador falando de Jesus, arrepender, a gente fala, louco. Quantas pessoas às vezes fazem isso? Quando eu me converti, alguém fala assim, agora está carregando a rapadura debaixo do braço. Comecei a ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, e li a Bíblia menos de um ano, está ficando louco. Lê muita Bíblia e fica doido, hein? São zombadores. Os cabritos, meus irmãos, terão as obras, não terão as obras para mostrar que são justificados. Por se recusarem a socorrer os seguidores de Cristo, os ímpios se colocam fora da esfera das bênçãos de Deus. Estão debaixo da maldição. Ouvirão as palavras mais duras dos lábios do Rei Jesus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. No tribunal, meus irmãos, aqueles que estiverem à esquerda do juiz, se surpreenderão e questionarão o veredito. E eles então dizem, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Em outras palavras, eles recusaram a ver o Cristo quando seus seguidores chegaram a Ele, zombaram da fé, zombaram de suas vidas, de suas condições. Quando fecharam seus olhos, endureceram seus corações para não ajudar os seguidores de Cristo nas suas necessidades mais básicas. Cometeram o pecado da omissão. Quando os seguidores de Cristo, meus irmãos, são rejeitados, Cristo é rejeitado. Quem recebe um seguidor de Cristo, recebe o próprio Cristo, porque eles representam a Cristo. Por isso, esses cabritos são malditos, porque estão seguindo as trevas, estão seguindo as suas obras ímpias, estão andando na carnalidade, estão andando na dureza dos seus corações, e não se importam com Cristo, e nem com a sua obra, nem com os seus seguidores. Aqui aprendemos, meus irmãos, em quarto e último lugar,
O julgamento final resultará em castigo eterno e vida eterna. Vamos ler o verso 46, todos juntos? Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos ler mais forte? Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Só há dois destinos: o céu de glória e o inferno eterno. O dia do juízo será um dia de luz para uns e dia de trevas para outros. Um dia de bem-aventurança para uns e dia de condenação para outros. Um dia de alegria eterna para uns e um dia de tormento eterno para outros. Como será a bem-aventurança? Será muito melhor do que a gente possa imaginar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu posso descrever um pouco como será esse lugar. Este lugar será um lugar de eterno descanso. Depois das aflições desta vida, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este lugar será um lugar de eterna companhia dos santos do Antigo Testamento: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, com todos esses profetas, com todos os santos do Novo Testamento, com Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu, João, Paulo, Lídia, Débora, Lloyd, quantas mulheres de Deus também, eterna companhia dos santos. Será um dia do corpo incorruptível, um corpo sem pecado, onde você nunca mais vai pecar, nunca mais vai errar, nunca mais vai ter um pensamento impuro. De um corpo glorioso, um corpo sem enfermidades, um corpo sem doença, um corpo que não vai precisar mais de cirurgia, de remédio, para diabetes, para pressão alta, para o coração, não vai precisar, porque você vai receber um corpo glorioso. Será um lugar de eterna alegria, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais enfermidade. Será um lugar de contemplação de Jesus face a face, olho no olho, você olhar para Jesus e saber quem é, porque agora só podemos ouvi-lo e crer nele. Nós não o contemplamos ainda face a face, mas neste dia nós encontraremos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, face a face. Ah, que dia glorioso para os salvos, para os eleitos de Deus, para aqueles que têm as suas vidas transformadas pela graça de Deus, para aqueles que produzem boas obras para a glória de Deus, para aqueles que andam na pisada da fé, para aqueles que evidenciam a sua fé através de uma qualidade de vida que mostra a diferença, a mudança que Jesus fez no seu coração. Mas como será, meus irmãos, as misérias do castigo eterno? Será muito pior do que a gente possa pensar, muito pior. Imagina uma coisa feia, horrorosa, escura, tenebrosa, doentia, diabólica, maligna, e aí você multiplica isso por 1 bilhão de vezes. O inferno será muito pior. Nesse dia, eterna dor no corpo. Já pensou? Uma dor de dente, você procura um dentista para tirar a dor de dente. Uma dor de cabeça, você procura um remédio para combater a sua enxaqueca. Algum problema no seu organismo, você procura um médico para detectar e tentar sarar a sua dor e a sua enfermidade. Mas no inferno não existe mais nenhum alívio, eterna dor no corpo.
eterna dor de uma consciência acusadora. Eu perdi essa oportunidade, eu não servi a Deus, eu zombei de Deus, eu blasfemei contra o Evangelho, eu zombei dos crentes, eu não ajudei os seguidores de Cristo. Poderia ter ajudado. Eterna lembrança de que desprezaram a Cristo e seus seguidores. Eterna sociedade dos ímpios com o diabo e os demônios. Já pensou você ter uma sociedade, uma companhia com o diabo e os demônios para sempre? E nesse lugar não existe mais purgatório. Eu vou purgar o meu pecado durante 100 anos ali, depois eu saio. Sem nenhuma dor mais. Não existe purgatório. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Não há uma segunda chance. Não há um evangelho para ser pregado para alguém que está lá no inferno, para resgatar essas pessoas lá do inferno. Não tem segunda chance. Não há reencarnação, como a doutrina herética dos espíritas, para uma nova vida na terra. Ninguém vai se reencarnar. Haverá a ressurreição do corpo para o céu ou para o inferno. Neste dia vai ter uma ressurreição geral. Os justos para a vida eterna. E os ímpios vão ressuscitar para receber diante do tribunal de Deus a sua punição pelo bem ou mal que fizeram por meio do corpo. Haverá uma ressurreição do corpo para o céu ou para o inferno. Pergunte a você mesmo, nesta noite, de que lado de Cristo eu estarei no último dia? Do lado direito ou do lado esquerdo? Pergunte a você mesmo hoje à noite, antes de ir para casa, antes de ir para a cama, antes de dormir: eu sou uma ovelha de Jesus ou eu sou um cabrito? Será que a minha fé é real, verdadeira? Qual é o meu destino? A morada celestial, a vida eterna ou a punição eterna? Você está preparado para o juízo final? Você está preparado para encontrar com Deus? Você está preparado para o acerto de contas com Deus? Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, provando a veracidade da nossa fé pela qualidade da nossa vida. O maior teste que determina se estamos ou não em Cristo é a presença ou ausência de frutos. Você está produzindo frutos para Deus? No último dia, as nossas profissões de fé serão julgadas pelas obras que nós realizamos. Mais uma vez, não somos justificados por nossas obras, mas se não tivermos obras, haverá uma clara evidência de que nós não temos uma fé salvadora. Todos que têm fé salvadora passam imediatamente a realizar as boas obras. Não é isso que a Bíblia diz? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas não para aí, o texto fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. É assim que nós devemos viver a vida, tendo uma qualidade de vida que demonstra a mudança do nosso coração, que nós produzimos frutos para Deus, que nós somos crentes diferentes, que nós fazemos diferença neste mundo mal, porque o crente é visto não pela semelhança, mas pela diferença. Louvado seja Deus. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Consertando as nossas vidas com Deus. Enquanto há tempo, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. A mensagem de Jesus no início deste livro de Mateus é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Paulo disse aos atenienses: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens que todos, em toda paz, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre dos mortos. Então Jesus, este é o varão que se encarnou, habitou entre nós, que morreu a nossa morte, que morreu a pior morte, a morte de cruz. Ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Na sua primeira vinda, ele veio para nos resgatar, para derramar o seu sangue, para nos comprar
e nos lavar de todos os nossos pecados, mas no último dia Ele voltará como um varão, como um juiz, para julgar a todos os homens e julgar o mundo com justiça. Arrependei-vos e crede no Evangelho antes que seja tarde demais. Quem sabe você entrou aqui nesta igreja hoje à noite com a sua vida toda bagunçada, com o seu relógio com um ponteiro que não marcava a hora certa, e você não colocou os ponteiros do seu relógio de acordo com a vontade de Deus. Hoje é tempo de você acertar com Deus, de você pedir a Deus perdão pelos seus pecados, de você entregar a sua vida a Cristo, de você confiar somente nele, porque naquele dia do juízo final, os salvos ouvirão as palavras mais doces da boca de Jesus: vinde bendito do meu Pai, para posto o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas também os ímpios, os cabritos, aqueles que estarão à sua esquerda, ouvirão as palavras mais duras da boca de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por isso nós devemos acertar a nossa vida com Deus. Por isso nós devemos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Por isso nós devemos dedicar a nossa vida ao Senhor e pedir: Senhor, eu quero produzir frutos para o Senhor. E eu quero ter a minha vida em sintonia com a vontade do Senhor, pois eu quero viver para glorificar o Teu nome, hoje e para todo sempre. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar?